Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Evangelho de João, capítulo 10, somente o versículo 16. Diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Hoje pela manhã, vi um vídeo muito interessante. Era um pai que tinha ido para servir nos Estados Unidos, na guerra, e o seu filho ficou em casa. Durante um longo período ele voltou. Então, a família dele provavelmente colocaram uma venda nele nos olhos da criança, do jovem, e ele começou a lutar ali, boxe, eu creio que era jiu-jitsu ou boxe. Enfim, ele estava ali lutando com o instrutor. O pai chega, né, e substitui aquela criança e começa a lutar ali. Então o pai fala as primeiras palavras, e o filho para, e ele continua lutando. Então o pai fala de novo: vamos lá, campeão. E o filho para, como que reconhecendo a voz do pai, e continua, mas ainda não para. Na terceira vez, o pai: vamos lá, campeão. E o filho, ele para e diz: papai. Naquele momento, o menino tira as vendas e dá um abraço no tira-venda, dá um abraço no pai, cai em choro, em pranto. E isso me fez refletir sobre esse versículo. E me veio à mente esse versículo pensando sobre como Jesus diz aqui que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele descreve aqui claramente que tem outras ovelhas, não desse aprisco. No contexto aqui desse texto, ele está descrevendo aqui sobre, veja, ele diz, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. Aprisco é a ideia de Israel. Não faziam parte de Israel. Eram provavelmente os gentios, que somos nós hoje. Então Jesus diz, tem outras ovelhas, fora de Israel, que me convém conduzi-las. Ou seja, ele ainda iria conduzir essas pessoas. Que ele é o pastor dessas pessoas. Elas ainda não eram salvas, elas ainda não faziam parte ali dos discípulos de Jesus Cristo, mas Jesus iria conduzi-las. Então nós vamos ver que ele dá uma certeza. Elas ouvirão. Elas ouvirão. É como se ele dissesse assim, ó, elas crerão. Elas reconhecerão. Aqui nós vemos que mesmo pessoas que ainda não são salvas, quando elas ouvirem o Evangelho, elas vão crer. Isso nos traz esperança. Porque muitas vezes nós não sabemos se em meio a 10 pessoas que nós pregamos, a 20, ou a multidão de pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, se uma delas vai crer. Mas isso nos dá esperança que uma delas pode crer. Ainda que seja 1 milhão, uma crerá. Porque Jesus Cristo descreve aqui que elas ouvirão, dando a certeza, olha, elas vão crer. Em outro texto, Jesus Cristo também diz assim, olha, aquelas que o Pai me der, esses virão a mim. Então, é certeza que pessoas crerão. Nós vemos isso quando Paulo está pregando ali em Atenas, e ele é levado a um local para ministrar a palavra. Ali, naquele ambiente, ele prega. Uns dizem, outros dias nós te ouviremos sobre isso. Outros zombam e outros creem. Sempre foi assim. O Evangelho é o chamado de Deus. É o chamado de Jesus Cristo chamando os homens ao arrependimento. Mas nem todos crerão, infelizmente. Mas nós também temos essa esperança. Alguém crerá. Alguém levantará a mão e reconhecerá Jesus como Senhor e Salvador. Porque esses Jesus tem conduzido. Estes que têm sido despertados para o desejo de ler a Bíblia, de orar, têm sido despertados por Cristo. Jesus tem conduzido estes ao arrependimento. Eles têm ouvido a voz de Cristo. Então, essa certeza nos leva a pregar, nos leva a anunciar. Alguns crerão. Diz a parábola do semeador ali também, que Jesus cita 4 tipos de corações. E um era um terreno fértil, que ouvindo a palavra produziu fruto a 60, a 30, a 60 e a 100 por um. Então veja, ele creu e deu frutos. Isso nos alegra. Eu sei que nem todos irão crer, né, infelizmente, mas nós vemos aqui que Jesus tem misericórdia de pessoas. Jesus oferece o perdão. Jesus conduz ao arrependimento.
Então, nesse texto que descreve que haverá um só rebanho e um só pastor. É uma certeza que na consumação dos séculos, quando ele vier, haverá um só rebanho, um só ajuntamento solene. A igreja de Deus vive. O povo de Deus que foi chamado, aqueles ao qual nosso Pai, nosso Deus chamou, justificou, glorificou, esses serão todos parte da igreja. E um só pastor, ele nos guiará. Nós teremos um só guia, o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O nosso bom pastor, Jesus Cristo, nos guiará em todas as nossas veredas, em todas as nossas veredas. Já tem nos guiado aqui nessa terra e sempre nos guiará. Ainda, após a nossa morte, a nossa ressurreição, haverá um só pastor. Ele nos guiará para todo sempre. Então, o que isso quer trazer de aplicação para nós? Que se você tem ouvido a palavra, às vezes nós nos perguntamos assim, será se eu sou salvo? Será se eu vou ser salvo? Será se Jesus Cristo vai de fato me ressuscitar no último dia? Será se eu vou permanecer até o fim? Se você tem se despertado, levado, conduzido ao arrependimento, conduzido à leitura bíblica, conduzido à oração, conduzido à renúncia, a tomar a sua cruz, Jesus está te conduzindo. Ele diz que me convém conduzir, é o papel dele nos conduzir. Ele é o pastor, ele é o bom pastor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele me guia aos pastos verdejantes, guia-me às águas de descanso, às águas tranquilas, guia-me, ele refrigera a minha alma, ele guia-me para as veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Nós temos essa certeza, o bom pastor tem nos guiado. Se você tem ouvido, tem se despertado para ler a palavra, para ouvir mais e mais, lembre, Jesus está te conduzindo através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero agradecer neste momento pela Tua palavra, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem exercido misericórdia e nos conduzido ao arrependimento. E como está escrito, o Senhor tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer e tem um chamado. E eu agradeço por isso e oro para que o Senhor alcance, Senhor, aqueles que o Senhor já orou na oração sacerdotal em João 17, Senhor, descrevendo ali que ora não somente por isso, mas também a todos os que vierem a crer por intermédio da palavra. Senhor. Pai, eu oro também por esses, Pai, para que o Senhor atraia aqueles suas ovelhas, Pai. Aquela que se perdeu em meio às 90, aquelas 100 que se perdeu, que o Senhor atraia de volta, Senhor, atraia ao arrependimento. Aquele filho pródigo, Senhor, que um dia esteve na Tua presença, mas se extraviou, mas que o Senhor possa conduzi-lo a uma mudança de mente, a uma mudança de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, meu irmão, minha irmã. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Quero convidar você a deixar o seu like aqui também, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E é isso. Glória a Deus. Deus abençoe.